Um mês sem ver Hamlet. O episódio de Gumball que me ensinou sobre política. Meu Deus, tô com medo. Só que não, vamos. Fala rapaziada, hoje eu quero começar com uma citação de Carl Sagan. Se você quiser saber quando será o próximo eclipse do Sol, pode procurar mágicos ou místicos, mas será a melhor sorte com os cientistas. Essa frase é um grande soco no estômago dos brasileiros que continuam negando as vias corretas que a ciência mostra. E esse episódio de Gumball descreve exatamente o fenômeno de pós-verdade que vem acontecendo na sociedade nos últimos anos. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com um caos instaurado, a gente vê um flashback da escola toda destruída e todo mundo se matando, e o Gumball começa a explicar como tudo aconteceu. Eles basicamente estavam voltando para a escola com seus pais para um evento de caridade que prometia um futuro melhor para as crianças. Acho que a sua geração devia ter pensado no nosso futuro antes de destruir a economia. E o meio ambiente. E o sistema educacional. Só que doeu até em mim e eu nem sou da geração passada. Mas o futuro ser melhor para as crianças é um argumento usado geralmente por aqueles que não pensam direito, porque eles não sabem o que é melhor para as crianças. Ser pai não te torna um bom pai, só quer dizer que você tem um filho. E não é porque você está fazendo algo pelo seu filho que o que você tá fazendo é algo bom. Na verdade, suas ideias podem estar bem tortas se elas não se utilizarem da história para projetar um futuro. Chegando no evento da caridade, a gente vê os pais curtindo a festa, só que eles curtem de uma maneira meio diferente. Afinal, quem diz que dormir também não é divertido, né? Mas enquanto eles estão ali, não fazendo nada, as crianças estão em uma sala trancada e vendo VHS. E eu não sei se essa aqui foi uma crítica proposital, mas pareceu uma crítica pelo menos. Alguns pais deixam seus filhos ocupados com eletrônicos dentro de salas fechadas enquanto fazem outras coisas, como por exemplo, dormir. Dar o computador ou o celular para uma criança significa que ela vai ficar quieta, e ela ficar quieta é tudo que você quer. Mas se ela ficar quieta é tudo que um pai quer, então ele não quer o melhor para ela, mas sim o silêncio dela. Um breve momento onde aquela criança aparenta não existir. E isso para mim é o contrário de amor, né? Enquanto eles estão entediados com o que tá acontecendo na TV, ela se mata. Sim, ela literalmente se mata. Talvez indique a mídia matando a si mesma, algo como vem acontecendo nos últimos anos, onde os canais de TV se tornaram duvidosos, ou porque são enviesados demais, não tem neutralidade, ou porque inventam notícias falsas. E quando a mídia perde a credibilidade das pessoas, não pode acontecer coisa boa. E coisa boa é o que não acontece daqui em diante. Isso aqui também pode ter sido uma analogia a vários canais de infantis se matando. A gente continua vendo que o Darwin começa a reclamar do calor, que tá ficando bem quente ali dentro daquela sala, e isso porque a Nicole tá dormindo e apertando o controle de temperatura sem querer. Eu não sei vocês, mas isso aqui é uma alusão pro uso desenfreado de tecnologias que aumentam o clima global. E essa culpa tá na geração anterior à nossa, que continua negligenciando o aquecimento global mesmo com todos os avisos. E por quê? Simplesmente porque essas pessoas não acreditam que ele seja real. As pessoas não acreditam naquilo que não podem ver e, portanto, não acreditam na ciência e nem no que os cientistas falam. Mas é engraçado que acreditam na religião, né? Mas quando você começa a ter febre, vai ao médico e ele te passa um remédio. Aí sim você acredita. Ou seja, as pessoas só acreditam naquilo que lhe é conveniente. Acreditam no médico, que é um cientista, quando é pra salvar a sua vida. Mas não acreditam quando os cientistas dizem que o planeta está doente. O Gumball ignora o aviso do Darwin e vai em busca de comida, mas os pais pagaram por 50% do evento, então 90% da comida é dele. O Gumball acaba tendo que comer só o farelo. A Anaís chega em defesa, falando que a matemática não funciona assim, mas a família dele escreveu os livros de matemática e a definiram como matemática é o que o Tobias quiser. E aqui o Incrível Mundo de Gumball explica de maneira clara pra nós o conceito de pós-verdade, que é justamente relativizar a verdade à vontade das pessoas. Ou seja, a gente pega a matemática, que é um conceito concreto e imutável, com regras e linhas bem definidas, e muda esse conceito para se encaixar na vontade de outra pessoa. Isso é o que algumas pessoas vêm fazendo com dados estatísticos que mostram uma coisa. Mas elas pegam esses dados e descrevem da forma que elas querem. E não porque elas querem mentir ou manipular, mas porque elas não souberam interpretar direito. Então as pessoas que usufruem da pós-verdade usam mais as emoções para descrever o fenômeno do que a razão e o método empírico. Um dos grandes problemas da sociedade como um todo, mas principalmente no Brasil hoje, é a interpretação de texto. Na interpretação de qualquer coisa, na interpretação de mensagem, de conteúdo, de informação. Esse é o principal problema dessa nova geração. Mas não da nova geração não, tá ligado? Eu acho que no geral, tem muita gente que decepciona nesse sentido. Inclusive, gente, piada interna da live, cadê?
Pence propõe uma solução racional. Vocês nunca saberão a explicação do... igualmente para todos, porque não sabem quanto tempo vão estar trancados naquela sala. Após isso, chegam outras pessoas que distorcem o que ela diz. Um fala que são os commodities que deviam ser distribuídos igualmente, como fazem no campo. E a outra chega e diz que se a Anaís ligasse pra causa, distribuiria aquela comida pras árvores. E você pode até olhar pra isso aqui e pensar, nossa, mas isso não faz sentido nenhum. Sim, exatamente. Como as outras pessoas no nosso mundo agem. Elas são literalmente essas pessoas que chegam e distorcem o que alguém falou. Acorda, povo! É com as pessoas que devíamos nos preocupar, entrando pela porta e roubando nossa comida. Daí chega o João Banana e inventa um problema que não existe e não vai existir. Como se houvessem pessoas querendo roubar a escassa comida que ele tem. Não é muito difícil a gente fazer uma alusão ao nosso mundo aqui. Se você investigar um pouco mais nos sites de notícia, você vai identificar pessoas com o mesmo pensamento do João Banana. Sou esperto demais pra me deixar ser manipulado pela mídia tradicional, o que me leva ao próximo problema. Vejam, o problema não é desconfiar da mídia tradicional. O problema é acreditar em qualquer coisa que diga o contrário do que a mídia tradicional diz. Não é porque você nega uma que você tem que acreditar na outra. Para encontrar a verdade, você não precisa se prender às mídias alternativas. Você tem que estudar sobre o assunto de diversas maneiras empíricas. No Brasil, as pessoas vêm desconfiando de tudo o que a Globo posta, por exemplo. Mas daí elas vão pro WhatsApp, que com certeza é uma fonte de informações melhor e acreditam em tudo que tá lá. É um salto lógico você desconfiar de uma equipe jornalística, mas confiar em uma imagem feita no Paint jogada em um grupo com pessoas duvidosas no WhatsApp. Então, de novo, o problema não é questionar, o problema é acreditar no que você quer que seja verdade, só porque aquilo contraria o que você não gosta. Se a temperatura continuar a aumentar nesse ritmo, em 3 horas a sala vai pegar fogo. Parece maneiro! E isso nos leva a uma questão. Por que acreditar em fatos científicos? Bom, eu poderia começar seria maneiro? Como a ciência superou a mitologia e o achismo. Como a ciência criou mais coisas em menos tempo do que todo o misticismo em toda a história dele. Mas eu acho que isso não seria o suficiente para te convencer a acreditar na ciência, se você já não acredita. O que eu peço para você é que experimente. Experimenta pegar uma febre, mas não use os remédios. Experimenta colocar a mão em um composto radioativo, mas não corra pro hospital. Inclusive, nesse momento, experimente assistir esse vídeo sem bateria do seu celular, que a propósito foi criada pela ciência. E a gente pode ir muito mais longe. Se não fosse o método científico descobrindo mais do mundo do que todo o misticismo antes dele, você não estaria aqui assistindo isso agora. Provavelmente estaria com fome e analfabeto. Pode ser difícil para alguém que acabou de sair de uma mentalidade infantil explicar que as coisas não são tão intuitivas quanto parecem. As coisas não caem no chão só porque Deus quer, mas porque se Deus existir, ele criou uma lei que derruba essas coisas do chão. Nós, seres humanos, estamos o tempo todo tentando acertar na descrição dessa mesma lei e de tantas outras que nos ensinaram a criar tecnologias que ajudam a combater a fome e nos ajudam a sobreviver por mais tempo. Experimente ficar sem ciência um dia. Vá para uma savana viver na base da fé e da esperança. Só com um corpo que você vê ao mundo e a sua mentalidade misticista. A ciência permite que nós falemos com os nossos mortos muito mais do que qualquer espiritualidade. Os meios de conservar a memória dos falecidos, como os livros, documentários, vídeos e áudios, são muito mais eficazes em conhecer a mente de um morto do que uma mesa com uma bola de cristal no meio. E foi a ciência que criou isso. Se você quer viver uma vida melhor, enxergue a realidade. E é isso que eu venho falando desde meu primeiro vídeo de filosofia aqui. E mais do que isso, confie na realidade, porque ela pode ser dura, mas ainda assim é a realidade. Carl Sagan é a verdade. Capazes de distinguir entre o que nos dá prazer e o que é verdade, voltaremos a escorregar quase sem notar para a superstição e a escuridão. As pessoas se agarram à pseudociência porque é confortável para elas, mas a verdade é uma só. Tá na hora de sair da caverna. Roberto, fatos são como estrelas. Caverna de Platão. Mas você não vê sempre. São buraquinhos brilhantes. Quem não conhece o mito da Caverna de Platão precisa conhecer. A gente continua e vê o caos se instaurando de pouco em pouco por aqui. As pessoas ignoram o pequeno grande problema que elas têm como o clima e preferem só brigar por conta da comida. Até a Anaís manda todo mundo parar e pedir para que façam uma eleição, para escolherem um líder. As pessoas pelo menos concordam com isso. E essa é uma situação tão absurda porque, primeiro, tem comida para todo mundo, dava para dividir igualmente para todo mundo. Mas mesmo assim eles preferem brigar por causas que nem são essas. Então as eleições começam, a Anaís faz um slogan de campanha, confuso demais pra população. A banana machucada. Que é basicamente, beleza, e eu vou te roubar. E chega de blá 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 e politruques. Tá me forçando a pensar e pensar me deixa com muita raiva. Isso é um grande problema contemporâneo que a gente enfrenta. As pessoas não querem pensar, elas querem sentir e isso é o suficiente. Então desde que o discurso do candidato contribua para esse sentimento, aí vale a pena. Até que chega o Gumball e na sua arrogância ele disse: se querem que um palhaço relaxado lidere, então eu serei o campeão deles. Nossa, quem será que se encaixa nesse arquétipo de relaxado que não fazia nada, mas se elegeu? Quem será? E o pior ainda é o slogan do Gumball, que é literalmente esse: slogan.
As pessoas gostaram de uma pessoa que não disse nada, não fez nada e não propôs nada. Não tem problema com a temperatura. Olha só pra você. Não está mais quente, só menos frio. O episódio continua e a Anaís faz uma provocação, dizendo pra votarem conscientemente. Ela avisa que é melhor votar nela, que sabe exatamente o que tá acontecendo, e a pessoa mais sábia pro papel do que votar no outro que não sabe nem as coisas que estão acontecendo. O povo esqueceu que poderia ser enganado. Mas ele é só um cara. Sério, não dá pra ser tão perigoso. O Darwin é literalmente eu em 2018, quando acreditava que um presidente não mudava muita coisa. Logo em seguida, nós vemos o Gumball falando que as pessoas culpam ele por tudo, por mais que tenha sido elas que o elegeram primeiramente. Quanto mais alto voamos, menor parecemos para gentinho irritante que não sabe voar porque são manéis e culpam você por cada coisinha mesmo tendo eleito você pra conversa de conversa. A Anaís o lembra de que é responsabilidade dele unificar o povo, e ele faz isso, só que com um inimigo em comum, culpando a Anaís pelas mazelas que estão acontecendo. Tá boa, dinheiro é a solução pra tudo, beleza? Esse eles se tiveram bastante. Infelizmente, isso aqui é uma lacuna na falta de moral que a sociedade criou. Que se você tiver bastante dinheiro, é possível que você fique acima da lei. Esse é definitivamente meu episódio favorito de Gumball. Porque pode ser uma solução. Eu nunca vi Gumball na vida, mas já é meu episódio favorito. Do bem comum. Mas é óbvio que dinheiro bom na mão de pessoas boas é algo bom. Eu, pelo menos, espero que todo mundo seja bem rico e bem abundante nessa sociedade. Existe essa parte onde um pedaço do teto cai em cima de uma menina, só que o Leslie fala que vai cuidar dela. Anaís supõe que ele vai usar as propriedades naturais das plantas pra tratar aquilo, mas o que ele faz é uma maquiagem. Assim, ela pode não resistir, mas pelo menos vai estar linda. Talvez uma crítica ao culto da beleza que a gente tem hoje em dia. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas depois eu faço um vídeo sobre isso e comenta aí se você quiser também. O engraçado é que até o final as pessoas negligenciam o problema com o clima na escola e o aquecedor tá ali quase explodindo. Todos eles conseguem sair daquilo, então isso acontece. O mais importante é que trabalhamos todos juntos. E Eu falei que era pra fazer alguma coisa com o problema do calor. Esse episódio é na verdade uma sátira com as questões eleitorais dos Estados Unidos e que, infelizmente, esses problemas passaram para o Brasil. Pro Brasil. É responsabilidade de pessoas que não tiveram vigor e seriedade em seus trabalhos. A questão é que existem problemas importantes pra gente cuidar agora. Existe um mundo a ser descoberto, sistemas a serem superados, vidas para serem salvas e mais do que vidas, um planeta pra deixar de ser negligenciado. Cabe a cada um de nós escolher sempre a verdade e o bem, a virtude e a razão. E só assim as futuras gerações poderão viver as suas vidas com plenitude. Cabe a nós não adormecer, como fizeram as pessoas da geração passada. Cabe a nós parar de temer fantasmas que não existem e começar a investigar a realidade. Cabe a nós um futuro melhor. Então, Andrei, eu já vi vários vídeos sobre Gumball, velho. Nunca assisti o desenho, mas eu já vi vários. Mano, eu sempre esqueço, eu tenho que deixar a câmera mais acima. Isso é uma loucura, tá ligado? Que eu fico em choque. É bizarro como o meu quarto é muito claro, tá ligado? Meu quarto é muito claro. Se eu deixar a câmera assim, simplesmente a câmera vai conseguir me capturar normalmente. Se eu abaixo a câmera um pouquinho, ela vai pegar mais luz do quarto. E aí o movimento não fica mais tão natural, tá ligado? Parece que fica mais quebrado. Os frames dão uma diminuída porque o quarto é extremamente iluminado. E aí, como eu abaixo a câmera, pega mais luz da lâmpada do quarto e fica estranho. Quais as chances futuramente vermos o Gumball em cineminha? Cara, eu quero dar prioridade pros animes. Quero dar prioridade pros animes mesmo. Ainda mais os animes assim de lançamento de temporada que eu não vou conseguir dar conta de assistir. Mas, bicho, é bizarro, cara. É bizarro como esse roteiro parece ser tão bem encaixado, sabe? E tudo que ele falou ali sobre acreditar na verdade que lhe convém, a tal da pós-verdade, é real, pô. Muitas pessoas são assim. As pessoas estão tão desesperadas por salvação que simplesmente acreditam em qualquer aleatório que fala alguma coisa que se encaixe com suas crenças, sabe? É assustador, mano. É assustador.
E é bizarro como o fenômeno político dos Estados Unidos, nos últimos anos, tá transformando o Brasil em uma cópia, pô. Porque até uns 10 anos atrás, quando a gente ia conversar sobre política, quando a gente ia debater sobre política com qualquer pessoa, com a maioria das pessoas, desculpa, era muito mais pensando no bem do povo, era muito mais pensando em projetos, em ideias, tá ligado? Não existiam, tipo, fãs de políticos ou fãs de partidos. Mas simplesmente de 10 anos pra cá foi o que virou os Estados Unidos, né? Por conta do dito cujo lá, Trump. E depois o dito cujo, né? O bolso no rabo, aqui no Brasil. Basicamente, o Brasil tá virando, quando se trata de política, tá virando Estados Unidos parte 2, sabe? Porque se você está de um lado, você automaticamente tem que odiar o outro. E aí, enquanto isso, até mesmo nos Estados Unidos, 25 milhões de pessoas passando fome, né? Beleza, tipo, não, fome não, desculpa. 25 milhões de pessoas sem casa. Sem casa, tá ligado? Existem muitas pessoas nos Estados Unidos que moram no próprio carro, porque não conseguem ganhar o suficiente para pagar o aluguel de uma casa, de um apartamento, para viver. Isso porque um carro lá é muito mais barato do que uma casa, sabe? O Brasil tá vendo uma grande cópia, mano, nesse sistema, tá ligado? Eu postei um vídeo hoje mais cedo aqui no canal que eu deixei bem claro, tá ligado? Não sou fã de políticos. Não sou fã de políticos. Não sou. Eu sou fã de ideias. Eu sou fã de projetos, tá ligado? Eu sempre tento pensar no que é melhor pra população no geral. Eu não penso só em mim. No que o que vai ser melhor pra mim. Qual candidato se alinha melhor às minhas necessidades. Cara, Enzo, esse é o problema. Mano, eu tenho, tipo, eu falei até nesse vídeo, né, que eu postei do React do Ice Makers. O meu alinhamento político é mais tendencioso pra esquerda. Mas isso não significa que eu sou fã do Lula. Que eu vou defender o Lula de todas as formas possíveis. Eu até citei, né, no vídeo anterior. Eu tenho meu Twitter desde 2009. Eu tenho minha conta no Twitter desde 2009. Fazer uma pequena pesquisa básica no meu histórico de tweets, você vai achar vários tweets meus, da época antes mesmo de eu criar o canal, criticando decisões do governo do PT no passado. Tá ligado? Eu não tenho problema com a galera que tem um alinhamento pra direita, no geral. Eu tenho um problema com bolsonaristas. O meu problema é com quem defende o Bolsonaro depois de tanta merda que ele fez durante 4 anos. Tanta asneira. Tá ligado? Tanto discurso negacionista, tanta coisa ruim que ele causou pro país. Isso que eu tenho problema. Não tenho problema nenhum de ver pessoas criticando certas decisões do governo atual do PT, se a crítica tiver lógica, tiver embasamento, sabe? Até porque nem tudo que o governo fez até agora tá me agradando, tá ligado? Eu tenho meu alinhamento mais pro lado da esquerda, tenho, mas eu não concordo com tudo que a esquerda prega. Tem algumas coisas que eu penso assim, ó. Então, tem algumas coisas da direita normal, não da direita extremista, que eu penso, ó, isso aqui tem lógica. Isso aqui eu concordo. É complicado demais, pô. Essa situação de você sempre você odiar você escolher um lado e automaticamente você odiar todo mundo que está do outro. Não é bom. Não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena, mas infelizmente é isso que o Brasil tá virando.
Infelizmente é isso que tá virando. Mas, Matt, devia ser, mas sabe por que não é ensinado? Porque quanto mais inteligente for o povo, quanto mais capaz de entender sobre política for o povo, de entender sobre a sociedade como um todo, menos chances os políticos aproveitadores têm de se manterem eleitos. Então é muito comum em vários países, você precariar, você tipo não ter muito investimento em educação, principalmente sociopolítica, educação sociopolítica, para facilitar a vida desses marmanjos que estão ganhando 30, 40 mil reais por mês. E além disso, além dos 30, 40 mil reais que eles ganham, tem auxílio aluguel para pagar um apartamento gigantesco, tem auxílio gasolina, não paga gasolina para ir pro trabalho, tem auxílio para pagar escola dos filhos, tem auxílio disso, tem auxílio daquilo. Esse é o problema. Auxílio paletó, para você não precisar comprar os paletó para você ir pro Senado, para ir pra Câmara dos Deputados, pô. Isso é algo que eu só aprendi porque eu tinha um interesse durante o meu ensino médio. Eu automaticamente, não lembro exatamente porquê, eu comecei a ter interesse para entender as relações entre os países. Eu comecei a ficar interessado em geopolítica. E eu percebi que, velho, se eu ficar só preso no que a escola vai me ensinar, eu vou deixar de aprender muita coisa. E aí terminei o ensino médio, momento livre, lá vai Moreno ler. Lá vai o Moreno estudar, lá vai o Moreno tentando entender mais sobre as coisas. Então, Matt, existem países, alguns países, tá? Poucos, mas existem, que tipo, deputados ganham um salário mínimo do país. Tá ligado? Existem países que, tipo, o deputado tem que conciliar o trabalho de deputado com o trabalho dele mesmo pessoal. Ele só recebe um auxílio extra, tipo, um salário extra por estar trabalhando. Ele tem que se esforçar, se dedicar, tempo livre dele para ajudar o país, tá ligado? E conciliar isso com o seu trabalho de verdade. E no final das contas é foda, cara, muito complicado. A escola não ensina sobre educação financeira, tá ligado? Não ensina. Mano, é fogo. E tipo, aí você vê, vamos falar aqui rapidinho de imposto de renda. Não tô citando de governo nenhum. Vamos falar de imposto de renda, no geral. O imposto de renda é o seguinte: o governo sabe quanto você tem que pagar de imposto baseado no que você ganha. Só que o governo intencionalmente te obriga a fazer o cálculo da quantidade de imposto que você tem que pagar e fazer a declaração. Se você errar por conta própria, você tem que pagar uma multa. Porque o governo sabe quanto você tem que receber. Isso só dá um trabalho muito fodido pra muita gente que tem uma vida extremamente corrida. Tá ligado? Imagina você tem que se esforçar pra caramba pra lembrar de tudo de importante que você gastou. O que você recebeu durante o ano, pô. E aí, por algum vacilo, por algum esquecimento, você ainda tem que pagar uma multa por isso. Sendo que seria muito mais fácil o governo só passar a informação lá. É isso aqui. É isso aqui que você tem que fazer. Pronto. Ia facilitar tanto a vida. Mas não. Ferra o povo. Ferra o povo. É foda, pô. É tenso demais. E pensar sobre política me estressa. Refletir sobre política me estressa. Falar sobre política me estressa.
Porque, e não porque eu não goste, eu gosto de ler sobre, eu gosto de estudar. O problema é que nem todo mundo está disposto a ouvir. Nem todo mundo está disposto a refletir e instigar a própria vontade de aprender sobre. Política é muito mais do que direita contra esquerda. Política é muito mais do que Trump contra Biden. Política é muito mais do que capitalismo contra comunismo. Mas tem muita gente que não quer abrir a cabeça e se esforçar um pouquinho para aprender sobre isso. Eu gosto de pensar, eu gosto de refletir, eu gosto de falar. O problema é que pouca gente quer ouvir. Pouca gente quer ouvir, pouca gente quer pensar, pouca gente quer refletir. Tá ligado? Enquanto a gente tiver uma sociedade em que partido político virou time de futebol, a gente tá na merda. A gente tá na merda, pô. Não só a gente, como qualquer outro país que tenha mentalidade desse jeito. É só ver a quantidade de problema que tá tendo nos Estados Unidos. Muita gente pensa assim, nossa, os Estados Unidos é perfeito, os Estados Unidos é maravilhoso, os Estados Unidos isso, os Estados Unidos é aquilo. Dá uma pesquisadinha básica assim, ó. Meia hora no Google. Eu nem tô falando de notícias em português. Você vai encontrar notícias de sites internacionais falando sobre problemas de habitação, problemas de renda mesmo, alimentar para as pessoas, problemas de gente sem casa, problemas de saúde mesmo, tá ligado? É foda, cara, é foda. É um endeusamento, é que nem o próprio vídeo do Vice Makers que a gente viu ontem. O Homelander falando, brasileiro adora chupar bola de americano mesmo. Enfim, vocês do YouTube, muito obrigado pela sua companhia, já falei demais. Até a próxima e eu fui.